Ok, boa tarde, colegas. Estamos aqui para a nossa primeira aula. Eu optei por fazer uma videoaula, ok? Para facilitar aquilo que é a nossa interação em algumas aulas. Espero que os colegas consigam fazer o mesmo, ok? É só partilhar a tela para apresentar algum conteúdo, como estou a fazer agora, ok? Então vamos lá. Para a nossa aula vamos fazer a introdução, não é? Eu vou fazer aquilo que é o resumo da primeira unidade que foi discutida na aula passada, ok? No que concerne a origem do pensamento empreendedor, conceito, espírito empreendedor, habilidades, processo empreendedor, e vamos falar sobre alguns tipos de empreendedores, certo? Para a questão da origem do pensamento empreendedor, eu escolhi aqui esta perspectiva que traz aqui algumas etapas, não é? Para explicar como é que surgiu o conceito de empreendedorismo, que vocês podem encontrar várias abordagens, não é? Em diferentes literaturas sobre aquilo que é o historial do empreendedorismo. Então eu preferi trazer esta abordagem que pressupõe 5 etapas. A primeira etapa, que compreende os períodos de 1271 e 1295, não é? E a figura marcante desta etapa é o famoso Marco Polo, não é? Que era um aventureiro, um negociante aventureiro, e por isso é que a ideia central do empreendedorismo, não é, foi caracterizada por este termo, que é o empreendedorismo aventureiro, onde o Marco Polo aventurou-se, né, saindo da Europa para a Ásia, para fazer, assumindo todos os riscos físicos e emocionais, não é? Para ir lá e apresentar uma ideia de negócio e atingir aquilo que são os seus objetivos. Na verdade, ele aventurou-se para mostrar aquilo que são as potencialidades do continente europeu, mais particularmente a Itália, né, aquilo que são as riquezas, e conquistar aqueles árabes, né, da altura que detinham de valores monetários para assumir negócio no seu continente. Este foi a característica principal deste período. Na Idade Média, não é, a figura que marcou nessa altura são os famosos clérigos, que eram as pessoas responsáveis por dedicar-se àquilo que é a produção dos capitalistas na altura. Então, por isso que o empreendedorismo nessa altura estava associado à administração das grandes produções, as grandes produções, onde os famosos clérigos é que eram responsáveis por administrar aquilo que é a produção da burguesia naquela altura. Okay? Então, esta era a ideia central deste período, não é? E eles geriam aqueles recursos dos burgueses como forma de aumentar a riqueza. Nesse caso, nós estávamos a falar de governo, porque naquela altura quem governava eram os burgueses, os reis, né? Daquelas da antiguidade. Okay? E no século XVII, não é? Surge aqui a figura de Richard Cantler, que era o precursor, os nomes sonantes nessa altura era o Richard Cantler, e esses eram as pessoas que nessa altura o empreendedorismo já trazia aqui a questão do risco como uma característica principal do empreendedor, pois neste período já existiam pessoas que elaboravam projetos, né, e submetiam a figura do governo na altura para que esses projetos sejam okay, financiados
para a produção de alguns bem ou serviço e se estabeleciam contratos com o governo. Nessa altura já se estabelecia um contrato e os riscos aqui eram repartidos entre as duas partes, tanto o governo assim como as pessoas que elaboravam esses projetos, que geriam os grandes projetos naquela época. E no século XVIII, né, já mais muito perto para cá, né, as figuras de Hal Whitney e Thomas Edison, né, são as figuras mais preponderantes. Aqui já começa a questão da invenção, né, a característica da invenção surge aqui, quando começa-se a criar né, o projeto da energia, o projeto da máquina a vapor, entre outros, no período da Revolução Industrial, né, quando apareceram essas figuras que trouxeram projetos inovadores, né, inventaram vários projetos e esses projetos foram submetidos para aprovação e ser financiados. Então aqui já era, como é que posso dizer, preponderante ou imprescindível diferenciar a figura do investidor, que era aquela pessoa que dava o capital, e o empreendedor. A diferença, né, desta etapa e da outra é que os projetos, né, já eram independentes ao empreendedor. Já na altura, antes, no século XVII, você geria o projeto, né, a partir de um contrato, né, em que você prestava-se um serviço ao governo, né, e pronto, assumia o risco desta contraparte da prestação do serviço, ou do fornecimento do bem ou da prestação do serviço. Okay? Enquanto nesta altura já a pessoa, como do empreendedor, é que tratava exclusivamente do projeto e existia uma pessoa que financiava e que precisava só de ter resultados. Ok? E já mais para cá, entre os séculos XIX e XX, não é? A questão da inovação entra na altura, nesta questão como é que é, do século XVIII, a característica principal, para além desta diferenciação entre o investidor e o empreendedor, havia esta característica da invenção. Mas no século XIX e XX, que até os dias de hoje, a questão da inovação é a característica principal, não é? Pois assume-se que nesta altura muitos das coisas já foram inventadas, não é? O que nós vamos assumir agora nesta altura é o melhoramento daquilo que já foi inventado. Então, entra aqui a questão da figura da característica inovação, que é preponderante e é usada até os dias de hoje. Okay? E também há uma séria discussão, não é? Discussão entre a questão da diferença entre o gestor e o empreendedor. Né? Então, várias características são discutidas para diferenciar essas duas figuras. Okay? Então, estas são as etapas básicas que poderiam ser discutidas, né? Nesta abordagem. Podem existir outras, como os colegas já haviam apresentado. E o conceito do empreendedorismo, trago aqui dois conceitos. Um, segundo Dornelas, que é o envolvimento de pessoas e processos que em conjunto levam à transformação da ideia em oportunidade. Okay? Estamos a dizer aqui que o empreendedorismo envolve a conjugação daquilo que são os recursos e os processos de trabalho, não é? Esta conjugação para transformar aquilo que é a nossa ideia em algo que vai realmente resolver alguma necessidade do mercado. Já o do Labella, que não foge muito, diz que o empreendedorismo é uma ciência onde estuda vários aspectos referentes à figura do empreendedor, não é? Quer dizer, a pessoa, o seu perfil, a origem, o sistema de atividades, que é aquele processo do empreendedor, que é a capacidade de conceber o projeto, e o seu universo de atuação. Estamos a dizer que a empresa vai ser criada e vai funcionar e vai se relacionar, não é, aqui com o meio em que estiverem inseridos, não é, dentro de uma perspectiva de atuação.
ok? Então, estamos aqui a considerar isso como empreendedorismo. E quem faz esse exercício é realmente a figura do empreendedor, que, segundo Schubert, citada por Dornelas, quis dizer, é aquela pessoa que faz com que altere aquilo que é a ordem econômica através da introdução de novos produtos e serviços, pela criação ou de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos. Então, essa pessoa que vai fazer com que a estrutura econômica se altere, não é? Em função daquilo que é a introdução de novos produtos, novas maneiras de fazer as coisas, assim como a exploração daquilo que ainda não foi explorado a essas pessoas nós chamamos de empreendedores. Dornelas também diz que é aquela pessoa que faz as coisas acontecerem, antecipa-se aos fatos e tem uma visão futura da organização. Então, aquelas pessoas que conseguem realmente traduzir aquilo que é a sua ideia em uma oportunidade, aquelas pessoas que conseguem farejar o que os outros não farejam e conseguem explorar aquilo que o que tem aquilo que é a visão futura da própria organização, essas pessoas são empreendedores. Ok, Xavenato também não foge desta vertente, mas acrescenta um ponto, significa que a pessoa do empreendedor não é apenas aquele que vai criar uma empresa, como alguns conceitos mencionam, mas também é aquela pessoa que consegue farejar oportunidades que podem exatamente chegar a ideia de negócio. Então, essas pessoas também são chamadas de empreendedores. Então, você pode ser um empreendedor na perspectiva de criar uma empresa inovadora, nesse caso, mas também pode ser uma pessoa que só se dedica a elaborar projetos viáveis para satisfazer alguma necessidade de negócio, ok? Então, para isso, essas pessoas são exigidas um conjunto de características. Essas características que são fundamentais e que não podem existir separadamente, nós chamamos de espírito empreendedor. E o Dornelas quis dizer, apresenta 3 características básicas, não é? Para se considerar uma pessoa de empreendedor. A primeira é a iniciativa, a segunda é a inovação e a disposição para assumir risco. Essas são as características básicas que o Dornelas apresenta para exatamente designar o espírito, a pessoa do empreendedor. Chiavenato traz uma perspectiva diferente em termos, em relação aos termos, mas que converge em relação à primeira perspectiva, que é a necessidade de realização, a disposição para assumir risco e a autoconfiança. Então, estamos a dizer, aquelas pessoas que têm um nível de autorrealização acima, não é, das outras, esses têm a predisposição para enveredar em qualquer atividade de negócio. Também são pessoas que tenham essa disposição para assumir risco. Mas atenção, essa questão de assumir risco não são todos os riscos. Os riscos são calculados, são analisados em função daquilo que vai ser o seu impacto, seja ele negativo ou positivo. E a autoconfiança, as pessoas mais autoconfiantes são as pessoas predispostas a assumir qualquer desafio. Dolabella diz que um dos principais atributos do empreendedor é identificar oportunidades, agarrá-las e buscar os recursos para transformar em negócio lucrativo. Estamos a falar da questão da iniciativa, a questão da autorrealização, aliás, a necessidade de realização são as predisposições para a iniciativa, são as predisposições para identificar aquilo que são as oportunidades, agarrar essas oportunidades e transformar em algo concreto. E essas pessoas, de empreendedores, apresentam determinadas habilidades. E essas habilidades, nós podemos ver, estão associadas à figura do gestor, são as mesmas, mas há um porém. Temos as habilidades técnicas, as gerenciais, mas temos as pessoais. Quer dizer, essas duas, a figura do gestor, todo aquilo que é gestor, pressupõe ter essas duas características, que é a técnica, quando você vai se formar em uma área
de atuação, e temos a gerencial, que é a capacidade abstrativa, né, de gestão, de tomada de decisões, entre outras ações que você pode tomar, que são as gerenciais, as habilidades de conceito mesmo, em termos gerais, ok? Mas temos já as pessoais. É aqui onde vai se diferenciar entre um gestor e um empreendedor, porque as habilidades pessoais, elas são individuais, né? A questão de ser visionário, a questão de ser criativo, otimista, explorar oportunidades, isso são características individuais que as pessoas vão se diferenciar uma das outras. E é aqui onde nós podemos encontrar algum elemento para nós diferenciarmos a figura do gestor e o empreendedor. Os empreendedores, eles exploram muito essas habilidades pessoais, não descurando necessariamente dessas duas habilidades. Okay? Então, aqui estamos perante algumas habilidades que os empreendedores devem ter. Enfim, quando nós estivermos a falar do empreendedor, não podemos esquecer que o empreendedorismo que a gente quer trazer é um empreendedorismo organizado. E quando estamos a falar de um empreendedorismo organizado, não podemos deixar de falar do processo empreendedor. O processo empreendedor passa a ser, não o fator gerador daquilo que é o empreendimento que a gente quer criar. E para nós chegarmos a fazer este processo, ele passa por influência de alguns fatores. Esses fatores podem ser ambientais, fatores emocionais, fatores sociais, fatores econômicos. Então, esses fatores conjugam aquilo que é a iniciativa para a geração do negócio, né? Começa a gerar este processo, porque o processo empreendedor ele tem um início. E o início, para nós iniciarmos este processo, nós precisamos de alguns fatores que vão nos influenciar a isso. Okay? E quando nós estivermos a fazer o processo empreendedor, há um aspecto muito chave, que é a inovação. A inovação, para todo o processo empreendedor, a inovação é a fonte principal de todo o processo empreendedor. Okay? E ele vai criar aquilo que é o diferencial para o desenvolvimento econômico em qualquer contexto. Okay? E esse desenvolvimento econômico que nós estamos, ele é influenciado por alguns fatores. Quais são esses fatores? Temos as pessoas, que está associado às competências que essas pessoas têm. Né? A tecnologia, né? Está associado à ideia que essas pessoas vão ter, o recurso, essas pessoas com suas ideias vão à procura de recursos para exatamente implementar a ideia criada, e depois o conhecimento que vai fazer esta mescla entre essas três componentes, que é pessoas, recursos e a tecnologia, ok? Então, isto segundo Tornatsky, 96. Então, são algumas características ou fatores críticos que fazem com que haja um desenvolvimento econômico ou que o nosso negócio seja de sucesso. Okay? Então, vamos lá, aqui é a essência do que é o processo empreendedor. Ela é uma sequência de etapas, segundo a perspectiva. O processo empreendedor refere-se a uma sequência de etapas lógicas, né, e que deve ser seguida para que nós criemos aquilo que é o nosso negócio. E qual é a primeira etapa? A primeira etapa é identificar oportunidades. Então, todo empreendedor que quiser abrir um negócio ou implementar alguma ideia de negócio, ele tem que começar pela identificação da oportunidade, que é aquela ideia que nós temos de iniciar um negócio. Okay? Então, depois, essa ideia nós vamos aprimorar até perceber se realmente é viável ou não. Desenvolver o plano de negócio, que é a essência daquilo que é o processo empreendedor. Né? Significa todo o processo empreendedor deve exatamente ser organizado. Por isso nós falamos aqui do plano de negócio. O plano de negócio ele também é uma sequência de etapas lógicas que nos levam a fazer aquilo que é a viabilidade do nosso negócio. Determinar e captar recursos é uma atividade que está acoplada ao plano de negócio, porque se nós fazemos
a sequência, organizamos aquilo que são as nossas ações em termos de idealização de negócio, logicamente que nós vamos precisar determinar quanto é que nós vamos precisar para o nosso negócio e ir atrás de alguma fonte para exatamente fazer face a essa ideia de negócio. E por último é gerenciar a, a, a empresa, né, que é a implementação do próprio negócio. Já Timmons, essa é a ideia do Dornelas. Agora, Timmons propõe três etapas ou três fatores fundamentais, né? Nós temos lá quatro, mas ele desmistifica em três. A primeira é a oportunidade, que não se difere da primeira etapa de Dornelas, identificar a oportunidade, e esta de identificação da oportunidade está associada à segunda etapa, que é o desenvolvimento do plano de negócio. Então, ele chama toda essa etapa, essas duas de uma única, que é a identificação de oportunidades, onde você vai identificar, vai elaborar o plano de negócio, tudo está associado. E o segundo fator é a equipe empreendedora, que está associado à questão de quem vai gerenciar a própria empresa. E, por último, é a captação de recursos, que está associado à terceira etapa mas não se difere, ele só traz uma perspectiva de três etapas. Okay? Então, estamos aqui perante as etapas do processo empreendedor. Okay? Quem são essas pessoas? Como é que nós podemos classificar? Então, podemos classificar, existem várias classificações. Eu trouxe essas, vocês podem encontrar em várias literaturas, também outras classificações, mas este faz um resumo de quase a maior parte das classificações daquilo que são os empreendedores. O primeiro é o empreendedor nato, né, que é aquele mitológico primeiro, né? Depois essa é uma tarefa que vocês vão fazer uma pesquisa sobre aquilo que são os mitos associados ao empreendedorismo. Então temos o empreendedor nato, aquele que nasce, que tem já a habilidade, as suas histórias são brilhantes, já nasce com aquela característica, né, empreendedora nas veias. Okay? Nós identificamos esses pelos seus feitos, né? Dizemos que esses nasceram para serem empreendedores. Então, esta é a primeira classificação, que na perspectiva científica né, consideram de mitológico. E não sei, também os colegas podem fazer essa observação, essa pesquisa para analisar se existem mesmo pessoas que nascem com essa característica ou não. Okay? Então, vamos fazer essa pesquisa sobre as mitologias dos empreendedores. Depois temos o empreendedor que aprende, né? São aquelas pessoas que do nada aparecem fazendo coisas inovadoras, aparecem empreendendo. Ok? Surge alguma oportunidade de negócio, uma oportunidade na vida que os torna, né, empreendedores. Okay? Por isso é que se chama empreendedor que aprende ou inesperado. Temos o empreendedor serial, aqueles que estão sempre a fazer, não gostam de se dedicar a uma única vertente de negócio, eles vão incorporando várias ideias em várias outras áreas. Ok? Então, esses são empreendedores seriais. Temos o empreendedor corporativo, aqueles que inovam dentro da própria organização. Temos os empreendedores sociais, acredito que essa pergunta os colegas iam fazer, mas os empreendedores sociais são aqueles que se dedicam a projetos para ONGs, onde não tem a perspectiva de rentabilidade, não é exatamente o lucro, mas sim uma rentabilidade social. Temos os empreendedores por necessidade, também vocês poderiam fazer essa pergunta. Os empreendedores por necessidade são aqueles que fazem negócios para a sua própria sobrevivência. Nós temos um exemplo, e é uma característica de empreendedores que tem muito em países subdesenvolvidos e
e pobres, né? Em países pobres e subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento. Então, são países que encontramos muitos empreendedores por necessidade, ok? E nós podemos ver aqui muitos deles, não é? Nem preciso dar exemplo, vocês mesmos já podem entender quem são esses empreendedores por necessidade. Então, temos os empreendedores herdeiros, aqueles que vão herdar alguma herança da família, né? E fazem essa transferência de poder para os sucessores, né? Então, acabam também enveredando por essa área empreendedora por herdar, né? Nós conhecemos muito destes tipos de empreendedores que herdam, né? Muitos conseguem se dar bem, outros também por inexperiência não conseguem dar continuidade ao, à herança ou o legado que foi concedido. Okay? E temos o empreendedor normal, que é este que nós estamos aqui a tentar fazer com que os colegas sejam, que é o normal, o planejado, né? Aquele que pode desenvolver essas características empreendedoras, aquelas que nós falamos, pode desenvolver ao longo do tempo, pode usar daquilo que são as ferramentas do processo empreendedor para iniciar um negócio totalmente planificado, né? Dentro daquilo que são os limites padronizados para exatamente conceber um projeto de negócio. Okay? Então, esses são os empreendedores normais, ok? E temos os empreendedores refugiados, esses que tentam escapar de algum fator para exatamente enveredar pela área de negócio. Eles só conseguem fazer negócio escapando-se de um fator ambiental. Vocês também podem fazer pesquisa sobre outras classificações ou aprimorar essas classificações. Okay? Então, a tarefa vossa é fazer esse estudo sobre o empreendedor mitológico. Eu quero que os colegas me apresentem aqui os vários mitos relacionados ao empreendedor. Okay? Então, não mais importante, nós vamos introduzir aqui o conceito de empresa. Eu vou fazer aqui um breve resumo, porque este conteúdo nós já vimos nas disciplinas passadas, mas eu só vou fazer aqui um refreshment sobre alguns pontos que são importantes referenciar. O primeiro é o conceito de negócio. A partir de já, tudo que nós estivermos a relacionar ao empreendedorismo, vamos associar ao conceito de negócio e vamos associar ao conceito de empresa. Então, esses três conceitos aqui vamos tratar como similares. Quando eu estiver a falar de empreendimento, estamos a falar de negócio, estamos a falar da mesma coisa. Quando estivermos a falar de empresa, também estamos a falar da mesma coisa, ok? Então, vamos lá ver o que seria negócio. Então, negócio é qualquer esforço evitado por determinadas pessoas para produzir bens e serviços a fim de vendê-los em um determinado mercado e alcançar recompensa financeira. Então, este é o conceito de negócio. Todo aquele esforço que as pessoas vão fazer para produzir um determinado bem, um serviço, a fim de vender esse bem no mercado e ter uma recompensa financeira por isso, aí nós estamos a falar de negócio. Então, no nosso caso, todo negócio ele deve ter uma recompensa financeira. Então, se não tiver uma recompensa financeira, não podemos considerar negócio. Okay? Então, no conceito de empreendedorismo, nós temos que trazer ideias que vão nos ter uma recompensa financeira para se tornar negócio. Okay? E o que seria negociar? Negociar não seria mais nada do que comprar e vender algo a alguém, okay? E produzir, sem dúvida, produzir esse algo e agregar valor no meio desses dois pontos. Significa ter uma pessoa que compra, ter uma pessoa que vende. Então, negociar é fazer essa troca de bens e serviços entre essas duas pessoas e agregar valor nas duas partes, tanto para a pessoa que compra, tanto para a pessoa que vende. Então, aí nós estamos a negociar. O objetivo de negócio principal é vender, produzir e vender com lucro bens e serviços.
e que vão satisfazer alguma necessidade de mercado. Então, este é um objetivo principal do negócio. Então, se você não consegue produzir bem que vai gerar lucro, então não estamos a fazer negócio. Então, todo negócio deve gerar lucro. Se você não conseguir gerar lucro, então o seu negócio vai fracassar. Okay? Em termos de classificação, existem dois tipos básicos de negócio. Nós podemos encontrar várias classificações, mas os básicos são esses. O industrial está associado à produção, à extração e à construção. Negócios industriais. Os negócios comerciais envolvem marketing, finanças e serviços. Então, esses são negócios comerciais. E todo negócio envolve duas formas de capital. Estamos a falar, temos que ter dinheiro ou temos que ter recursos ou bens. Nesse caso, temos fundos de capital e bens de capital como sendo as duas formas de formar o capital de um determinado negócio. Okay? Para além de que todo negócio ele está envolvido dentro de um contexto. E nesse contexto onde o negócio está inserido, existem forças que vão exatamente afetar esse negócio de forma direta ou indireta. Aí nós estamos a falar do ambiente das organizações. Então, todo o negócio está inserido dentro do ambiente. Esse ambiente pode ser dividido em um ambiente geral ou contextual ou um ambiente específico ou transacional. Ou podemos dizer macroambiente e microambiente. E podemos ainda encontrar um ambiente mais específico ainda que nós chamamos de ambiente interno do próprio negócio, como nós já vimos na disciplina passada. Então vamos lá, em termos esquemáticos nós temos aqui o ambiente geral, que é o macroambiente, o ambiente micro, que é o transacional, e o ambiente interno, que é mais específico à própria empresa. No ambiente contextual ou geral, temos as forças macroeconômicas que vão exatamente influenciar o negócio de forma positiva ou negativa. Dessas forças nós estamos a falar da força econômica, tecnológica, sociocultural, político, legal, etc, etc. Então, essas forças do macroambiente podem influenciar a organização de forma positiva ou negativa a longo prazo, muitas vezes são analisadas a longo prazo, ok? Então, quando nós estivermos a desenhar o nosso plano de negócio, nós devemos fazer constar esta análise do macroambiente para nós aferirmos como é que essas forças podem afetar o nosso negócio. Nós já vimos falar muito. Agora, por exemplo, há um fator, né, do ambiente contextual que está a afetar o ambiente de negócio. Qual é? É a questão da pandemia do coronavírus. O Covid-19 está a afetar de forma negativa aquilo que é o ambiente de negócio em todo o mundo. Okay? Então, este é um fator do macroambiente que pode exatamente afetar okay? Ele pode estar aqui, por exemplo, associado aqui ao contexto sociocultural ou ambiental. Né? Podemos associar aqui ao contexto sociocultural, que é a questão da pandemia do Covid-19. Então, este é um fator que é difícil de controlar. As empresas, como é um fator externo à própria organização, é difícil de controlar e que pode afetar a própria organização. Não nós podemos fazer essas análises pegando nos fatores dessas variáveis macroeconômicas e perceber como é que ele pode afetar o nosso negócio. Assim como nós podemos analisar esses fatores do ambiente transacional ou microambiente, que é o fornecedor, o cliente, o concorrente, as comunidades e outras entidades da sociedade civil que podem exatamente afetar a própria organização. Esses já são alguns fatores que estão mais próximos à organização e é que a organização pode exatamente controlar. Por exemplo, nós podemos controlar um pouco os contratos com o cliente, podemos controlar os contratos com o fornecedor, podemos analisar o desempenho dos concorrentes e fazer o melhoramento da nossa empresa. Então, esses fatores aqui podem, em algum momento, afetar a empresa positivamente e negativamente. Aí nós podemos controlar. Esses são fatores controláveis para a própria organização, já é do ambiente, mais do ambiente interno do que o outro. E temos um mais específico ainda que está associado ao interior da própria organização, as funções das organizações. Esses são fatores mais controláveis ainda.
ok? Estamos a falar de recursos financeiros, recursos humanos, recursos materiais e tecnológicos, recursos organizacionais. Esses são alguns fatores que nós podemos controlar. Né? No ato, por exemplo, da concepção da nossa empresa, as nossas estratégias, nós podemos definir e controlar. Okay? Então, vamos definir uma estratégia e nós vamos trabalhar. Se essa estratégia for boa, vai nos ajudar. Se não for boa, também não vai nos ajudar. As ações de marketing também nós podemos várias vezes controlar. Aliás, várias vezes não. A maior parte das vezes nós podemos controlar. Se nós definirmos uma ação do marketing seja positiva, vai nos influenciar positivamente, passa a ser o nosso ponto forte, e se nós não escolhermos uma boa ação, passa a ser um ponto negativo. Então, associado à questão do negócio está o conceito da empresa, não é? Que, segundo Santos, a empresa é definida como uma unidade básica do sistema econômico cuja principal função é produzir bens e serviços. Olha só, este conceito, se nós olharmos para a questão do negócio, nós estamos a dizer que nós fazemos um negócio um esforço atividade de pessoas para produzir bens e serviços. Então, a nossa empresa também se dedica a esta atividade, que é a produção de bens e serviços. Mas esses bens e serviços devem exatamente garantir, não é, a rentabilidade da própria empresa. Então, a empresa, né, também faz, né, negócio. Por isso eu disse, o conceito de negócio, o conceito de empreendedorismo, o empreendimento, vamos tratar como sinônimos. E este outro conceito diz que é o conjunto de pessoas, não é? Recursos técnicos, financeiros, com vista à concretização de um determinado fim econômico. Então, já conseguimos ver que a empresa tem também esta finalidade de ter uma recompensa financeira. Logo, as empresas fazem negócio. Estar a falar de negócio é o mesmo que estar a falar de empresa, é o mesmo que estar a falar de empreendimento. E quais são os objetivos que nós podemos obter de uma empresa? Temos objetivos diretos e indiretos. A produção ou venda de mercadorias ou prestação de serviços é um objetivo direto da própria organização, que é aquele objetivo principal que nós tivemos aqui do negócio, produzir e vender bens. Já a questão do lucro, não é? Que vem aqui com lucro, não é? Porque é uma consequência daquilo que é a produção e venda, o lucro é uma consequência disso, então ele passa a ser um objetivo indireto. Então, significa, se o nosso objetivo direto é produzir bens e serviços, então o nosso objetivo indireto passa a ser obter lucros, okay? Que é a nossa recompensa financeira. Então, a empresa é negócio e é empreendimento, todos se dedicam à produção de bens e serviços com vista a ter uma recompensa financeira. Então, quando nós pensarmos em fazer alguma atividade empreendedora, pensemos na rentabilidade que isso vai dar, ok? Então, aí nós estamos a fazer, né, negócio. Se nós não quisermos fazer negócio, então vamos optar por um empreendedorismo social, que visa exatamente a maximização daquilo que é a rendibilidade social, apoiar as pessoas, apoiar a comunidade, apoiar a sociedade nos vários campos de atuação, ok? Então, o último ponto que nós vamos discutir aqui é exatamente a classificação dessas empresas. Então, a classificação das empresas, elas podem ser de diferentes vertentes. Temos na perspectiva do ramo de atividade. Temos as empresas industriais, comerciais e prestação de serviços. Quanto ao fim, temos as empresas lucrativas e não lucrativas. E o nosso foco é ter exatamente criar empresas lucrativas. Quanto à forma jurídica, temos as empresas unipessoais, sociedade por cotas, anônimas e incomedidas. Podemos ver outras classificações. Quanto à propriedade do capital, podemos ter empresas públicas, privadas e de capitais mistos. Quanto ao setor de atividade, temos o setor primário, que é a questão da extração, que é aquelas empresas que se dedicam à transformação de recursos naturais, ok? E temos o setor secundário, que visa exatamente a transformação da matéria-prima em produtos acabados, e temos o setor terciário, que visa a comercialização desses bens acabados ou a prestação de serviços. Então, estamos aqui no setor terciário.
Quanto ao tamanho, a classificação do tamanho, nós também podemos ver, nós podemos ter a classificação quanto ao número de empregados, número de trabalhadores, assim como podemos ter quanto ao volume de negócio. Eu não trouxe aqui quanto ao volume de negócio, mas podemos também fazer essa pesquisa para perceber como é que nós podemos fazer essa classificação em relação ao volume de negócio. Então, em relação ao número de trabalhadores, temos o ramo industrial, o comércio e prestação de serviço. No ramo industrial, temos a pequena, média e grande empresa. A pequena empresa tem que ter, no mínimo, 20 funcionários a 99 funcionários, nós consideramos pequena empresa, ok? Ou pequena indústria, ok? No comércio, deve-se ter 10 a 49, ok? Para ser média empresa, tem que ter de 100 a 499 no ramo industrial e 50 a 99 no comércio e serviços. Para ser grande empresa, tem que ter 500 ou mais na indústria e 100 ou mais no comércio e serviços. Existia uma classificação, que era de microempresas. Antes da pequena empresa existe microempresa. Agora eu não sei se continua essa classificação, não é? Ou se já foi revogado, mas é uma questão que nós podemos também pesquisar, né, para nós entendermos quais são os microempresários na área industrial e comercial. Então, esse é o resumo que eu queria trazer aqui para os colegas. Então, os colegas podem acessar a esse vídeo, né, eu vou postar esse vídeo no YouTube, ou posso postar diretamente no Classroom. Os colegas podem assistir ao vídeo, fazer comentários, dúvidas, etc, etc. Ok? Muito obrigado, colegas. Qualquer coisa, a discussão vai ser no Classroom. Muito boa noite. Até já.